Sem dúvidas, o livro Pai Rico, Pai Pobre é fundamental para quem quer desenvolver sua mentalidade financeira e entender os principais conceitos que diferenciam os ricos dos pobres. O autor do livro, em sua infância, teve a oportunidade de ter dois pais. Um deles era um grande estudioso que tinha feito faculdade e trabalhava para o governo, porém, esse era seu pai pobre. O outro era o pai de seu melhor amigo. Ele não tinha terminado nem o ensino médio, mas tinha conhecimento de como o dinheiro funcionava e investia em seus pequenos negócios. Ele veio a ser o seu pai rico, sendo um dos homens mais ricos do Havaí. Por todo o livro, o autor mostra a diferença entre a mentalidade dos ricos e dos pobres. E agora eu vou te mostrar algumas das lições do livro nessa pequena resenha. Não dá para falar tudo aqui, mas eu recomendo fortemente que você leia o livro. O livro gira em torno de saber aonde está sua renda, despesas, ativos e passivos, e veremos o que são cada uma dessas coisas. Sua renda é o meio pelo qual você consegue seu dinheiro. Na maioria dos casos é pelo trabalho. A classe média e os pobres trabalham pelo dinheiro. Eles vendem seu tempo por uma quantia em dinheiro. Dessa forma, eles limitam sua renda pelo número de horas que eles podem trabalhar, já que o dia tem apenas 24 horas. Além disso, eles viram escravos do dinheiro, pois sempre eles querem trabalhar mais para conseguir mais dinheiro. Só que quanto mais dinheiro eles conseguem, mais eles aumentam suas despesas por não terem uma boa mentalidade financeira, o chamado QI financeiro no livro. As despesas são aquelas coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Toda forma de consumo é uma despesa. Os pobres tendem a gastar tudo o que ganham, às vezes até mais do que ganham, usando cartão de crédito e depois se endividando. Por isso, sempre que alguém com mentalidade pobre ganha mais dinheiro, essa pessoa acaba gastando tudo e não podendo desfrutar das coisas. Os ativos são aqueles investimentos que te geram renda sem que você precise fazer nada. Exemplos disso são investimentos no tesouro direto, ações e imóveis. Mas até mesmo a mais simples das coisas podem ser ativos, como por exemplo um vídeo no YouTube que fica lá para sempre. E dependendo, se ele tiver muitas visitas, ele pode estar gerando dinheiro para você sem que você faça nada. E os passivos são aquelas coisas que tiram dinheiro do seu bolso a cada período de tempo. Os pobres e a classe média acreditam que coisas como casas e carros são ativos. Eles julgam que essas coisas são os maiores investimentos da vida deles. Porém, uma casa ou um carro é um grande passivo. Para mantê-los é necessário pagar diversos impostos, além de que a maioria das vezes essas pessoas fazem empréstimo para pagar esses bens. Então, nesse caso, ainda há os juros do empréstimo. O investimento poderia ser alugar uma casa por R$ 700 e usar aqueles outros 1.300 que você usaria junto do dinheiro do aluguel para fazer um investimento no Tesouro Direto. Fazendo esse investimento, todo mês esse dinheiro estaria trabalhando para você e rendendo juros e mais juros, assim fazendo você aumentar muito sua coluna de ativos. Para o autor de Pai Rico, Pai Pobre, o QI financeiro se divide em 4 partes, que são a contabilidade, que é uma habilidade vital para você que quer construir um império. Quanto mais dinheiro você tiver, mais cuidado com isso será necessário, senão a casa desmorona. Essa é a capacidade de ler e entender demonstrações financeiras. Com ela, você vai poder ver os pontos fortes e fracos de qualquer negócio. O investimento, o que o autor chama de ciência do dinheiro que faz dinheiro. Isso envolve estratégias e fórmulas. Entendimento dos mercados, a ciência da oferta e da demanda, a necessidade de conhecer aspectos técnicos do mercado, o que está relacionado à emoção. E a lei. Por exemplo, utilizando uma sociedade anônima como os artifícios técnicos contábeis. O investimento e os mercados podem permitir um crescimento explosivo. Uma pessoa com conhecimento das vantagens tributárias e da proteção oferecida por uma sociedade anônima pode enriquecer muito mais rapidamente do que um simples empregado ou proprietário de uma única empresa. É como a diferença entre andar e voar. Sem dúvidas, ao vermos o pai rico e o pai pobre do autor, podemos ver uma nítida diferença entre os seus pontos de vista sobre as finanças. Pai rico gostava de aprender e conversar cada vez mais sobre dinheiro. Já pai pobre preferia não tocar nesse assunto. Ele tinha muito medo de perder o dinheiro. Enquanto os ricos investem cada vez mais nos seus ativos, os pobres se concentram em trabalhar mais e estudar para terem salários maiores. Só que quando você trabalha para alguém, você não está se enriquecendo. Na verdade, você só está enriquecendo o dono da empresa. Os ricos trabalham para adquirir novas experiências, como o autor que deu o exemplo que ele trabalhava em uma empresa para adquirir a habilidade de vender. Já os pobres trabalham pelo dinheiro. Sendo assim, eles ficam refém do dinheiro ao invés de fazer o dinheiro trabalhar para eles investindo em ativos. Eles viram escravos do dinheiro. O que as pessoas precisam não é ganhar mais dinheiro, mas sim saber gastá-lo. A primeira e única regra para ser rico é comprar e construir ativos. É uma fórmula simples, porém nem todos estão dispostos a fortalecer o seu QI financeiro para alcançar essa meta.
Não há dúvida de que Pai Rico, Pai Pobre é um dos livros mais renomados e amados por pessoas que querem alcançar sucesso nos negócios. Existe uma infinidade de conhecimentos nesse livro, que não dá para colocar tudo aqui, porém você pode ler esse livro e desfrutar de seus conhecimentos. Ler traz conhecimentos que a maioria das pessoas com mentalidades pobres desprezam. Lendo bastante, você começa a entender a maneira certa de pensar sobre o dinheiro, e cada vez mais você chega perto de ser independente financeiramente. Mas não é apenas lendo um livro que você vai ficar rico. De fato não é. Mas se você melhorar 1% a cada dia, o dinheiro vai ser só uma consequência do seu aprendizado. Meu nome é Eduardo e essas são as principais lições do livro Pai Rico, Pai Pobre. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e comentar o que você achou. Você também pode acessar o meu blog jovensempreendedores.com que está aí embaixo na descrição. Até o próximo vídeo.